E aí, galerinha, tá animado então? Vamos junto então sobre porquês é a aula de hoje. Meu nome é Maurício Leopoldo, vamos ficar juntos nesses próximos minutos e você vai dominar pelo pescoço esse porquê que tanto te atormenta. Fica muito feio, você tá lá no WhatsApp, desliga o WhatsApp, inclusive o rapaz ali do fundo, desliga, presta atenção no tio. Ó, vai mete um porquê mal escrito, não pega bem. Agora, imagina no Facebook, você coloca um porquê, tem 4 tipos de porquê. As pessoas olham, você cai em descrédito, a credibilidade acaba sendo afetada. É muito importante sabermos nos comunicar também na parte escrita, mesmo que sejam em redes sociais. Isso dá credibilidade para você. Por isso que você está estudando conosco, você está crescendo, aprendendo. E hoje, esses porquês são fundamentais em concursos públicos. Basicamente, existem quantos tipos de porquês? Você vendo aqui na sua tela, vê o primeiro tipo de porquê. São 4 tipos. O primeiro tipo é separado, sem acento. Vamos ler o que está escrito. Quando puder ser substituído por pelo qual ou equivaler a por que razão. Olha o exemplo. O motivo por que voltei é segredo. Dá para colocar um pelo qual voltei ou pela razão que voltei? Daria. Então, vai ter que ser um porquê separado e sem acento. Observe a outra frase. Não sabemos por que ele voltou. Não sabemos por qual razão ele voltou. Perceba que também é separado. Se você vai fazer uma pergunta, você saberia dizer qual o porquê você utilizaria? Por que você faltou? Essa é a pergunta. Vem para o quadro com o tio. Aqui. Por que você faltou? Olha só. Por que você faltou? Esse porquê será que tem acento, será que não tem? É a mesma questão, por qual razão você faltou. Por esse motivo, você vai ter que usar esse porquê, que é separado e sem acento. Início de pergunta. Agora eu vou perguntar para você, e se fosse no final de uma pergunta? Que tipo de porquê iria? Também seria separado. Estamos falando agora de porquês separados. Os 2 tipos. No final da pergunta, olha só, faltou por quê? Você percebeu que tem uma coisinha aqui em cima? Este acento está indicando no final da pergunta, porquê separado e com acento, em final de pergunta, em final de frase. Você precisa lembrar, vai ser separado também e vai ter que ter este acento, separado e sem acento. Vem comigo agora para o próximo porquê. Quando for marcada pausa por qualquer sinal de pontuação e também em final de frase. Perceba que é o mesmo porquê. Só que uma explicação diferenciada. Final de frase ou pausa, e aí você possui um porquê separado e com acento. Pode ser pergunta? Pode, foi o que eu expliquei ali no quadro, mas também pode ser final de frase. O porquê junto, tem 2 tipos de junto. O primeiro vai ter acento. Quando estiver substantivado, como é que se substantiva uma palavra? Qualquer palavra que você colocar um o na frente, um artigo definido o, ou, por exemplo, um artigo indefinido. Você lembra quais são os artigos? Tem os artigos definidos, os, as. E os indefinidos? Uns, uma, umas. Esses artigos vão transformar uma palavra em substantivo. No caso, num verbo, por exemplo, cantar, ele é um verbo. Coloca um o, experimenta colocar um o na frente, vai transformar num substantivo. O cantar, o verbo foi substantivado. O mesmo acontece com um porquê quando nós temos o o na frente, o artigo também. Observe a frase, temos todos os nossos porquês, transformado num substantivo por esse pronome nossos também. Os porquês nossos.
Tranquilo? Não é difícil. Quando estiver substantivado pelo determinantes, o, um, meu, este, algum, qualquer. Essas palavras também contribuem para transformá-la num substantivo. Olha só o porquê, junto e sem acento. Esse é diferente. Esse vai ter uma resposta para uma frase. Ele sempre vai te sugerir uma resposta. Para ficar mais fácil, lê comigo aqui. Para o restante dos casos, nós vamos ter o pois. Ele está falando do restante dos casos de porquês. Por que pois? Ele não respondeu porque não quis. Esse pois não dá ideia de resposta? Pois não quis. Qualquer resposta você vai utilizar o porquê junto e sem acento. Recordando, nós temos 4 tipos de porquês. 2 separados e 2 juntos. Os 2 separados. O primeiro, separado sem acento, nada mais é do que utilizado no início de perguntas e também separado sem acento quando é colocado no meio de frases, quando você pode substituir por qual ou pelos quais. Mas também você tem o porquê separado e com acento, aí vai no final da pergunta, no final de uma oração. Observa que nós temos mais 2 tipos. Resumindo, os 2 tipos. O substantivado pelo o, por o artigo uns, você vai transformar esse porquê num substantivo. E tem outras palavras também que faz com que ele fique substantivo. Meu, este, algum e qualquer. E o último, o porquê que tem uma solução, uma resposta, que tem o valor de pois. A frase que temos, ele não respondeu porque não quis. E hoje, nossa aula fica por aqui. Espero que tenha entendido sobre os porquês. Se não entendeu, volta à aula, assista mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima!